Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre origem da vida, né? Na nossa aula passada, discutimos a respeito da filogenia dos seres humanos e dos primatas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da vida, né? Falando a respeito sobre as teorias sobre esse tipo de questão, né? Que abrange tanto ciência quanto religião. Beleza? Vamos lá, então, dentro da nossa aula, discutir a respeito desse tópico. Bom, então nossa aula de hoje será a aula 46 e 47 da apostila, tá? O tema da aula de hoje, como eu falei para vocês, será origem da vida. E o tema do Enem, origem e evolução da vida. Bom, origem da vida, então, as primeiras ideias, né? Então, a gente teria ali como primeira ideia a geração da vida espontânea, né? Feita lá por Aristóteles num passado muito distante, ou também conhecido como teoria da abiogênese. E o que consiste nesse tipo de teoria? A teoria ela consiste que matéria inanimada dá origem à matéria animada, ou seja, toda aquela matéria não viva, tá? Dá origem a algo vivo. Então Aristóteles sugeriu que seres vivos poderiam ser formados a partir de matéria bruta por geração espontânea ou abiogênese. Em 1668, Francisco Redi demonstrou que os vermes que surgiam da carne não apareciam por abiogênese, mas sim de ovos deixados pelas moscas. Tá? Então, o que aconteceu lá no passado? Muitos e muitos anos atrás, acreditavam-se que quando deixasse, por exemplo, um pedaço de carne, a partir daquele pedaço de carne, ele daria origem a larvas e a outros insetos. Tá? Mas Francisco Rede, ou Francisco Rede, ele fez um experimento muito simples, né, com um pedaço de carne. Ele pegou esse pedaço de carne, ferveu e tapou ele, né, enquanto que o outro ele deixou dentro de um frasco sem ter tampado e sem ter fervido. Qual que foi a observação? Nesse frasco que não teve fervura, né, e também não ficou descoberto, o que aconteceu? É, os pedaços de carne atraía moscas que botavam naquela carne e, consequentemente, eu ia ter larvas naquele pedaço de músculo, né, no pedaço de carne. Enquanto que nos outros frascos, né, no outro frasco que estava tampado, fechado e também tinha passado por uma fervura, ele não encontrou nenhum tipo de animal naquele local. Então, a teoria de Aristóteles que é, uma geração de vida era espontânea, né, através da biogênese, ela caiu por terra nesse experimento, né, mas ainda não foi o suficiente para comprovar, né, e dizer da onde que vinha a vida. Então, mais tarde, né, a descoberta dos micróbios reativou a ideia da abiogênese para explicar sua origem. A experiência de Needham confirmou a abiogênese, mas Spallanzani, né, Spallanzani, tá, demonstrou que um erro na experiência inicial. Pasteur, com seu experimento em frascos com gargalo em pescoço de Sidney, tá, prova a inexistência da biogênese, demonstrando que a origem dos micróbios estava na poeira do ar. Tá? Então, como assim, professor? Ele, com esse tipo de frasco aqui, né, ele pegou e fez o seguinte: com esse tipo de frasco, o ar ele não consegue entrar em contato direto com o líquido nutritivo que estava ali, tá? E aí o que acontece? Como ele tem essas curvas, o ar ele entra e aí todas as bactérias e fungos do ar elas vão sendo depositadas nessa região. E aí apenas o ar vai passar por ali, né? Ou vai sair ou vai entrar por aquela região, um ar mais puro. Enquanto que nos outros frascos, né? Como por exemplo no frasco sem esse bico de cisne, a gente vai ter o contato direto do ar com o líquido nutritivo, tá? Vou explicar para vocês como aconteceu. Então, foi aplicado um líquido nutritivo, né? Provavelmente rico em proteínas e carboidratos, tá? Como se fosse lá uma gelatina, ou sei lá, algo do tipo. Dá para replicar esse experimento usando gelatina, tá?
Se a gente tivesse tendo aula presencial, daria para a gente ir no laboratório fazer esse experimento. Bom, vamos dando continuidade. Ferviam ele. O que acontecia quando você ferve algo? Eleva a temperatura a mais de 100 graus. Em teoria, você mata todos os micróbios, todas as bactérias e fungos que estão ali presentes. Beleza, então eu esterilizei o meu material. Tá? Isso é realizado, por exemplo, para criar meios de cultura de bactérias. Primeiro você esteriliza, depois você semeia as bactérias que você quer ali. Então, fervi, esterilizei, não tem mais nada. Tá? E aí o que acontece? Quando eu utilizo um frasco bico de cisne, tá? O que acontece com ele? Eu não tenho a contaminação do ar. Né? Porque o ar que a gente está respirando nesse exato momento, ele está cheio de bactérias, de fungos. Tá? Ah, mas professor, está cheio de bactérias, cheio de fungos, por que a gente não fica doente? Né? Porque o nosso sistema imunológico ele está ativo, ele está a todo momento indo a favor, né, do nosso organismo, trabalhando contra essas bactérias, trabalhando contra esses fungos, né, tentando dar um máximo de conforto, vamos dizer assim, um conforto contra esses agentes, né, contra essas bactérias, contra esses fungos. Enquanto que o líquido nutritivo ele não tem esses anticorpos, ele tem apenas os nutrientes que estão ali, que vai servir para que essas bactérias, para que esses fungos cresçam de uma maneira mais acelerada, tá? Então, o bico do cisne faz com que esses micróbios, né, esses bactérias, esses fungos, eles não entrem em contato com o líquido nutritivo. Passou-se o tempo, o líquido permanece estéril, não tem o crescimento ali de bactérias ou de fungos. Ótimo. No outro experimento, aconteceu a fervura, né? E depois a gente faz a quebra desse gargalo, retira esse gargalo e deixa o líquido em contato direto com o ar. O que acontece? Após um período de tempo, vai ter um crescimento microbiano naquele local. Por quê? Porque ele teve um contato direto com o ar, tá? Porque, por exemplo, que os alimentos eles são hermeticamente embalados, né? Principalmente alimentos de pouca validade, né? A gente tem carne, a gente tem alimentos como milho verde, ervilha, né? Enfim, esses alimentos que possuem pouco sal para conservar, né? Poucos conservantes. E o que eles fazem? Eles colocam ele fechado para que não tenha contato com o ar. Mas é por causa do ar? Geralmente não é por causa do oxigênio, tá? O oxigênio, sim, ele acaba fazendo com que o alimento ele perca um pouco do tempo de vida, né, devido à oxidação, mas é mais em relação à quantidade de bactérias e fungos que a gente tem dentro do ar, né, que pode contaminar esses alimentos, tá? Por isso que a gente utiliza a vedação para muito tipo de comida que a gente tem tanto nos mercados quanto na industrialização desses alimentos. Beleza? Dando continuidade, então, né? Outra teoria da origem da vida seria a panspermia cósmica, né? O que seria essa panspermia cósmica? É que a vida ela não iniciou na Terra, tá? Então, a panspermia cósmica ela postula que a vida chegou à Terra vinda do espaço por meio de meteoros contendo esporos de bactérias. Apesar de não haver comprovação dessa hipótese, admite-se que foi dessa maneira que maior parte da água e muitas moléculas orgânicas chegaram ao planeta. Tá? Essa teoria aqui não é uma teoria assim, né, muito viajada. Às vezes a pessoa, quando fala de panspermia cósmica, a chegada da vinda da Terra do meio cósmico já imagina discos voadores, né, vida inteligente, enfim. Mas não foi dessa forma. Tá? A teoria, a panspermia cósmica, ela tem embasamento científico, né? Até porque boa parte das moléculas orgânicas, né, moléculas com carbono presente, elas não poderiam ser sintetizadas aqui na Terra, tá? Então elas acabaram chegando através de meteoros, através de meteoritos, enfim, através de todos esses componentes, né, vindos do espaço. E por que não, né, um esporo de bactéria, um esporo de fungo, poderia ter chegado até a Terra e saneado a vida aqui no nosso planeta. Tá? É uma das teorias, é uma teoria plausível, mas que ainda, tá? Ela não foi comprovada. Como que faz para comprovar essa teoria, professor? Teria que encontrar um meteoro muito antigo, de milhões e milhões de anos atrás, né?
com esporos de bactéria com a mesma idade. Tá? Então, é de difícil comprovação, como todas as outras teorias que a gente vai falar aqui, né? Também são de difícil comprovação, algumas mais plausíveis, outras nem tanto, mas são teorias, tá? Muitas vezes a gente acaba confundindo teoria com hipótese, tá? Hipótese é quando a pessoa pensa naquilo, uma hipótese, por exemplo, uma hipótese, eu acredito que hoje vai chover. É uma hipótese. Uma teoria é diferente disso. Teoria da panspermia cósmica. Existem pessoas que estudaram, né, e observaram algumas estruturas, alguns relatos, algumas observações da natureza, e através dessas observações, através desses experimentos científicos, chegaram até essa teoria. Tá? Então, a teoria não é uma hipótese, ela tem base científica, a mesma coisa da teoria da evolução. A teoria da evolução, apesar de não ser uma lei da evolução, né, ela é comprovada através de fatos científicos, sim. Tá? Assim como também outras teorias que a gente vai observar aqui dentro da nossa aula de hoje. Tá? A hipótese da autotrófica. Né? Como que é essa hipótese? A hipótese autotrófica defende que a vida começou com seres quimiosintetizantes, semelhantes às arqueobactérias atuais. Um aspecto desfavorável dessa hipótese é o fato de que a quimiossíntese ser um processo muito complexo para surgir espontaneamente. Tá? Então, bem provavelmente, o que aconteceu é o seguinte: existiram primeiro os seres heterotróficos, para depois aparecerem os seres autotróficos. Tá? Então, é apenas uma hipótese, ainda não foi comprovado também. E existe a hipótese heterotrófica. Né? A hipótese heterotrófica ela é desenvolvida pelo russo Alexandre Oparin, né? E pelo inglês John Hambine, tá? Da década de 1920. Sugere que o primeiro ser teria sido heterotrófico, originado por evolução química a partir de reações na Terra primitiva, né? Então, a Terra primitiva ela era uma terra muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Era onde os mares eram extremamente quentes, existiam muitas chuvas e tempestades naquele local, ou seja, descargas elétricas na água, uma água rica em carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, né? Matéria-prima para toda a vida, né, que a gente conhece hoje na Terra. Tá? E aí, através de reações entre substâncias existentes na atmosfera primitiva, teriam produzido os primeiros compostos orgânicos. E esses se acumulavam nos mares, né, seria a sopa primordial, e reagiriam entre si, formando compostos mais complexos, como proteínas e ácidos nucleicos. A associação dessas moléculas em aglomerados revestidos por membranas simples, denominados coacervados, permitiu o posterior surgimento das células primitivas. Tá? Esses coacervados eles existem até hoje nos mares, a gente consegue encontrar coacervados, são membranas com proteínas, alguns ácidos nucleicos no seu interior, mas não chega a ser uma célula, não chega a ser um organismo vivo. Tá? Então aqui a gente tem um esquema demonstrando para a gente como deveria ou como aconteceu, tá? Deveria ter acontecido ou como aconteceu, né? A formação desse primeiro ser heterotrófico. Então a gente teria ali dentro da atmosfera vapor d'água, hidrogênio, amônia, né? A substância primordial para a obtenção de nitrogênio e metano, tá? Rico em gás carbônico. Depois a gente teria a formação de aminoácidos, né? São as primeiras moléculas orgânicas, vários aminoácidos, né? Formaria proteínas, né? Essa chuva ela ia formar substâncias albuminoides, né? O aquecimento no solo e em direção dos mares, moléculas mais complexas. A sopa primitiva dos oceanos derivados de fosfato e através da protogênese, né? Moléculas de nucleoproteínas. Depois iria formar os coacervados, em estado coloidal, né? E depois uma célula primitiva, uma célula que possuía tanto material genético quanto proteínas dentro do seu citoplasma, teria uma membrana plasmática delimitando todo o seu invólucro, né? E tudo mais. Então essa seria a teoria lá as teorias lá de Oparin, né? E também de Roldan.
Então, em 1953, né, Stanley Miller e Harold Urey construíram um dispositivo experimental, né, para testar a hipótese de Oparin e Haldane. O aparelho ele simulava as condições da atmosfera primitiva, né, e obteve como resultado compostos orgânicos em pouco tempo, incluindo vários tipos de aminoácidos. A experiência mostrou que era possível a síntese de compostos orgânicos na atmosfera primitiva. Tá? Então já caiu por terra aquela de compostos orgânicos chegando, né, através dos meteoros. Então, na nossa atmosfera primitiva, era sim possível a formação de compostos orgânicos. E como eles simularam isso? Esse aqui é o aparelho, né, do Miller e do Urey, né, do Harold Urey. E aqui a gente teria água em ebulição, porque os mares estavam borbulhando devido à frequência, né, e a grande quantidade de vulcões em erupção naquela época. A água ela passava muito fácil do estado líquido para o gasoso. Na atmosfera era rica em vapor d'água e ali a gente tinha também muitas tempestades, várias descargas elétricas sendo acontecendo naquele local. O gás de amônia e o metano e o hidrogênio também era bem, vamos dizer assim, a gente tinha em grande quantidade, né? Era bem notável naquela época, a gente tinha grandes quantidades desses gases, né? E entrava em contato com o vapor d'água, com as descargas elétricas e iria formando ali compostos orgânicos através das chuvas, né? Essa sopa primordial ia sendo formada. Ah, professor, mas eles conseguiram simular perfeitamente as condições da Terra naquela época? Não conseguiram, tá? Mas foi um experimento que chegou muito próximo. Por quê? Era rico em vapor d'água, eles colocaram gases de amônia, metano e hidrogênio, tá? Também era um gás muito presente na atmosfera naquela época, tá? Descargas elétricas acontecendo e aqui embaixo simulando um oceano, né? O acúmulo de água sendo condensada, né? Então a água mais fria chegando aqui nessa região, aonde vai ter um acúmulo de compostos orgânicos, entre eles aminoácidos, tá? Para quem ainda não sabe, aminoácido é a matéria principal para a formação de proteínas, tá? E aí, né, já se sabe o desencadeamento dessas reações para a formação de uma célula. Então, o essencial para a vida é ter aminoácido. E tem uma outra coisa chamada DNA, que são os ácidos nucleicos, tá? Presentes também em todos os seres vivos que a gente conhece, inclusive nos vírus, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. Será que também nesse experimento conseguiram sintetizar ácidos nucleicos? Tá? Então, não conseguiram, apenas aminoácidos. Tá? Então, por isso que é uma teoria, ainda não foi comprovado cientificamente. Como que eu faço para comprovar isso, professor? Isso aqui é uma forma de comprovação, tá? Mas ainda não consigo provar, né, com 100% de certeza. Por quê? Porque para isso eu teria que recriar basicamente todas as condições disso e eu teria que formar aqui também ácidos nucleicos, tá? Mais especificamente, eu teria que formar uma célula nova dentro desse experimento. A gente sabe que demorou milhões e milhões de anos, então eu teria que repetir esse experimento por um longo período de tempo para que isso aconteça. É quase impossível, tá? Através de modelos matemáticos, quem sabe a gente poderia simular o que poderia acontecer entre milhões e milhões de anos rodando esse experimento. Mas a gente não iria conseguir concluir esse experimento para saber se realmente foi dessa forma ou não. Tá? A gente consegue ter uma ideia do que aquilo que aconteceu há milhões de anos atrás. Tá? Então, as primeiras células. Né? Então, de acordo com a hipótese heterotrópica, mais aceita atualmente, as primeiras células foram procariontes. Né? Isso significa que elas não possuíam núcleo. Né? Então, o seu citoplasma ficava disperso, o seu material genético ele ficava disperso no citoplasma. E provavelmente tinha o RNA como material genético e catalisador. O aparecimento posterior do DNA permitiu uma divisão de funções ao DNA e caberia a informação genética do RNA síntese proteica, ficando as enzimas na função de catalisadores. Né? A formação de membranas internas originou as células eucariontes, tá? E a formação do núcleo, uma membrana envolvendo o núcleo e protegendo o material genético. E a sucessão dessas células
com diferenciadas determinadas bactérias, culminou na origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, né? Então, depois da formação dos eucariontes, que a gente teve a formação de células heterotróficas com mitocôndrias apenas e células autotróficas com a presença de cloroplastos e mitocôndrias, tá? Aqui a gente tem algumas estruturas, né? Uma célula procarionte ancestral com a membrana plasmática, citoplasma e DNA. Posteriormente foi se formando um retículo endoplasmático, um invólucro nuclear, né, para essa célula, e a gente teria ali a primeiro procarionte heterotrófico aeróbico. O que é isso, professor? Ele era capaz de respirar o oxigênio, o gás oxigênio, tá? E depois a gente teria o procarionte fotossintetizante, com a presença de de cloroplasto, plastos, né? E por último, né, o ancestral autotrófico, fotossintetizante eucarionte. E também o ancestral heterotrófico eucarionte, tá? São as principais células que a gente encontra nos dias de hoje. Professor, mas existem células procariontes? Existe nas bactérias, tá? Principalmente nas bactérias, arqueobactérias, que possuem esse tipo de célula, tá? Também algumas cianobactérias, né, que são autotróficas, possuem essa característica, que o material ele fica disperso no citoplasma. Os demais organismos vivos, todos eles possuem células, né, eucarióticas, possuidoras de núcleo. Tá? Então, os primeiros seres eram uninucleados procariontes anaeróbicos, ou seja, obtinham ATP utilizando a fermentação. Posteriormente, a elevação da quantidade de gás carbônico na atmosfera permitiu o aparecimento de procariontes anaeróbicos autotróficos, tá? Então, que agora trocavam gases com o meio e que desenvolvem a fotossíntese. A liberação de oxigênio para a atmosfera possibilitou o surgimento de seres aeróbicos que realizavam a respiração celular. Tá? Então, dentro dessa teoria, que é a mais plausível, a gente teria os primeiros seres vivos como seres fermentadores, né? Seres como, por exemplo, o fermento, Saccharomyces cerevisiae, tá? Que a gente utiliza na fabricação de bebidas, na fabricação de pães, tá? Que não precisam do gás oxigênio ou do gás carbônico para obter energia. Precisam apenas dos nutrientes como fonte de obtenção da sua energia. Depois, com a grande quantidade de gás carbônico na atmosfera sintetizada por esses seres fermentadores, né, porque eles acabam liberando uma grande quantidade de gás carbônico durante o processo de fermentação, a gente teve os primeiros seres autotróficos, né, e aí utilizavam gás carbônico para sintetizar material orgânico. E depois, né, com esses seres autotróficos liberando gás carbônico na atmosfera, a gente teve os primeiros seres com respiração celular, tá? São seres aeróbicos, e agora eles utilizam do oxigênio para a obtenção de energia, liberando o gás carbônico, como é o nosso caso. Tá? Então aqui tem um esqueminha mostrando para vocês a evolução dos processos bioenergéticos, né? Então a gente tem aqui os primeiros heterotróficos, que utilizavam da material orgânica para a obtenção de energia através da fermentação. Fez com que a atmosfera ficasse rica em gás carbônico, né? Aí teve a formação de autotróficos que utilizavam desse gás carbônico para a obtenção de matéria orgânica, e aí, através dessa matéria orgânica, a obtenção, tá, da energia, né? E depois a gente teve a formação dos heterotróficos aeróbicos, né, que faziam a respiração aeróbica. Por quê? Essa atmosfera ela ficou com uma rica em oxigênio, né, porque a gente teve os autotróficos produzindo oxigênio por um longo período, e aí esses seres aeróbicos poderiam utilizar o oxigênio para a obtenção de energia, né, através da respiração celular, liberando o gás carbônico na atmosfera. Beleza, pessoal? Vamos agora às atividades para tentar fixar um pouquinho do conteúdo que a gente acabou de falar na nossa aula de hoje. Então, observe esta figura. A gente tem aqui alguns milhos, né? E algumas larvas se alimentando desse milho. O correto é afirmar que a presença de lagartas, né, em espigas de milho deve-se, letra A, ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados? Falso.
A transformação dos grãos em lagartas? Falso. Ao desenvolvimento de um princípio ativo no milho? Falso. Ao apodrecimento do sabugo e dos grãos? Falso. Ao desenvolvimento de ovos depositados por borboletas? Verdadeiro. Tá? Analisa as afirmações, né? Quando se deixa um pedaço de carne exposto ao ar, nele pode aparecer vermes. 2. Se o frasco que contém os pedaços de carne for coberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne. Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida chamada, letra A, abiogênese, B, geração espontânea, C, hipótese de Malthus, D, biogênese ou E, hipótese de Galileu. Letra D, biogênese. Ah, professor, mas está parecido com a biogênese. Não foi isso que o professor explicou na biogênese? Foi. Só que aqui ele está dizendo da maneira correta, né? Quando se deixa um pedaço de carne exposto ao ar, nele pode aparecer vermes. Beleza? Essa é uma teoria da biogênese e da biogênese. Mas depois ele conserta aqui, ó. Se o frasco que contém um pedaço de carne for coberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne. Por quê? A gaze está cobrindo a carne. Tá? Então é uma teoria da biogênese, origem da vida através dos seres vivos e não da matéria inanimada. Beleza? Dando continuidade, então, aqui ao exercício 3. A panspermia cósmica, a origem extraterrena da vida, não é aceita como explicação para o surgimento da vida na Terra. Entretanto, o espaço pode ter colaborado com o desenvolvimento da vida, porque, letra A, os vírus certamente vieram de outro planeta. B, a água e moléculas orgânicas foram trazidas por cometas e meteoros. A resposta certa é a letra B. Tá? Então, a água e moléculas orgânicas foram trazidas por cometas e meteoros. Tá? Então, toda a água que a gente tem na Terra, um fato curioso para vocês saberem, tá? Toda a água que a gente tem na Terra ela foi trazida através de bombardeamento de meteoros. Tá? Inclusive, nenhuma gota se perde, a não ser a água que o pessoal já levou para o espaço, lá na estação espacial, né? E nas viagens que a gente já fez para o espaço. Tá? Mas toda a água que chegou na Terra até o exato momento, né? Ela continua aqui. A única diferença é que ela está passando no estado físico. Ela está no estado gasoso, ou líquido, ou sólido. Tá? Mas toda a água do nosso planeta ela é constante. Beleza? Vamos lá, então, à nossa atividade número 4. A hipótese autotrófica afirma que o primeiro ser vivo era quimiolitotráfico. Quimiolito autotrófico, né? Quimiolito quer dizer que ele fazia fermentação, né? E autotrófico porque ele conseguia produzir seu próprio alimento. Isto é, fazia quimiossíntese, né? Utilizando componentes químicos minerais para obter energia, e a complexidade do processo é o principal ponto criticado nessa hipótese. Mas há uma evidência que é citada como ponto de apoio para ela. Letra A. A existência de comunidades baseadas em bactérias quimiosintetizantes junto a fendas vulcânicas no fundo dos oceanos. Tá? Essa é uma das evidências que essa hipótese da autotrófica afirma ser o primeiro primeiro ser vivo no planeta Terra seria isso, esse tipo de ser vivo. Por quê? Essas bactérias elas conseguem viver em ambientes extremamente inóspitos a outros seres vivos, né? Como, por exemplo, próximos ao vulcão, em temperaturas altíssimas, e também obter energia através desses minerais que estão próximos ao vulcão. Tá? Então, uma das formas de sustentar, né, essa teoria é a existência dessas comunidades de bactérias que vivem em fendas vulcânicas no fundo dos oceanos. Tá? Número 5 agora, o FPA, né? Adaptada. Em 1953, Miller submeteu a ação de descargas elétricas de alta voltagem, uma mistura de vapor de água, amônia, metano e hidrogênio. Obteve como resultado, entre outros compostos, aminoácidos glicina, alanina, ácido aspartico e ácido aminobutrínico, tá? Butírico, desculpa. O ácido aminobutírico. Com base nesse experimento,
Pode-se afirmar que, letra A, ficou demonstrada a hipótese da geração da vida? Não demonstrou a hipótese não, tá? Apenas ajudou ali, né? Não se pode produzir proteínas artificialmente, elas provêm necessariamente dos seres vivos? Não tem nada a ver com aquilo que ele quis provar. A atmosfera da Terra primitiva era formada por aminoácidos oriundos das erupções vulcânicas? Totalmente sem noção, né? D. A vida tem origem sobrenatural, que não pode ser descrita em termos físicos nem químicos? Também não, a gente está falando de ciência aqui, né? E letra E. Forma-se moléculas orgânicas complexas em condições semelhantes da atmosfera primitiva? Verdadeiro, letra E, tá? Da nossa questão número 5. Número 6 agora, né? Admite-se que, na escala de tempo geológico, a sucessão de surgimentos dos processos energéticos, do primeiro aparecer ao último, foi fermentação, fotossíntese e respiração. Resposta certa, letra B, da número 6. Beleza, pessoal? E agora eu vou deixar para vocês tarefa mínima, tá? Para vocês fixarem melhor ainda o conteúdo, né? Tarefa mínima da aula 46 e da aula 47, para vocês resolverem. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que tenham entendido muito bem o conteúdo. Qualquer dúvida em relação a isso, estou à disposição de todos vocês. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais.